Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 13. Uma voada de palmas, mas bem alegres para o Senhor Jesus. Tá fraca. Jesus merece melhor do que isso. Mais alegre ainda, igreja! Glória a Deus. Queridos irmãos e ouvintes, aqui você tem liberdade para chegar diante de Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, para fazer o seu pedido. Você tem liberdade a Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, para dirigir a Ele a petição. O salmista Davi uma vez pediu ao Senhor: uma coisa é pedir a Deus, e a buscarei, que eu possa morar na casa dele todos os dias da minha vida. E ele alcançou, porque Deus fez uma promessa perpétua a ele. E essa promessa foi concretizada na pessoa do Senhor Jesus. E então, irmãos, você tem liberdade para chegar diante do Pai e fazer o seu pedido. Eu me lembro que lá em São Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35, a Bíblia menciona sobre um homem chamado Bartimeu, o cego de Jericó. Quando aquele homem ouviu falar do Senhor Jesus e das maravilhas que ele realizava e que tudo quanto ele falava acontecia, isto aí, encheu o coração do cego Bartimeu de fé. E ele acreditou que se ele encontrasse com Jesus e pedisse a ele para curar a sua vista, no seu coração ele dizia: se eu encontrar Jesus, se eu encontrar com ele, eu vou pedir ele para me curar as vistas e eu tenho certeza que eu vou ficar curado. Ele alimentou esta fé no seu coração, e com muita razão, porque na Bíblia está dizendo: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia! Irmãos, existe uma oração na Bíblia. Existe uma oração na Bíblia feita por um homem chamado Jabes. É uma passagem que pouco se ouve mencionar. Houve um homem na Bíblia chamado Jabes. Este homem era de Gileade, diz a Bíblia. E um dia este homem se encontrou numa situação. Eu estou transmitindo desta maneira segundo o Espírito do Senhor me faz compreender. Ele encontrou-se numa situação de dificuldades financeiras. E então este homem, meus irmãos, diante da sua situação, ele não encontrou ninguém que pudesse estender-lhe a mão e o socorrer. Aí então ele lembrou do Senhor Deus. E ele fez uma oração ao Senhor dizendo: Senhor, se tu me abençoares muitíssimo, e os meus termos, o Senhor ampliares em tudo, então eu te servirei. E aí então a oração dele terminou desta maneira. E sabe o que diz a Bíblia a seguir? E o Senhor ouviu a oração de Jabes e o respondeu e o abençoou, diz a palavra dele. Deus o abençoou muitíssimo. Salomão, quando ainda jovem, ele fez uma petição ao Senhor. O Senhor perguntou: escuta, Salomão, pede o que você quiser que eu te faça, que eu vou fazer. Salomão, naquela época, ainda jovem, independente, seu pai havia falecido há pouco tempo. Então ele fez a Deus uma petição: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um coração sábio, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, para que eu possa fazer julgamento dentre esse teu tão grande povo. Pediu a Deus um coração cheio de sabedoria, que entendesse da justiça, que o compreendesse do juízo. E diz a Bíblia que Deus agradou desta petição. E Deus falou: como você não me pediu riqueza, como você não me pediu em idade avançada, como você não me pediu, vamos dizer assim, a vida dos teus inimigos, mas me pediu um coração entendido para compreender a minha palavra, eis que eu te dei. Ouça bem o que Deus falou: eis que eu te dei um coração tão sábio, que outro teu igual não se levantará, e nem tão pouco haverá semelhante a ti. E como você não me pediu riqueza, eu vou te fazer um homem mais rico em glória, em poder, em autoridade e em sabedoria, porque me buscaste esta bênção. Aleluia! Alguém pode até perguntar e falar: mas irmão, isto aí foi na época de Salomão.
Sim, você pode me transmitir essa palavra, mas eu quero que você saiba que aquele que disse quem é maior do que Salomão está aqui. Ele mesmo fala em Hebreus 13, versículo 8, que Ele é ontem, Ele é hoje, e Ele é eternamente, e Ele não mudou, e Ele está conosco nessa noite, nesse lugar. Glória a Deus. Eis aqui quem é maior do que Salomão, foi Jesus Cristo, único nas Escrituras, em sabedoria, porque Ele é a própria sabedoria. Ele é a própria essência do poder de Deus. Foi Ele que disse, eis aqui quem é maior do que Salomão. Então Ele que disse esta palavra aqui, tudo que você pedir em meu nome ao Pai. Ele está te oferecendo a mesma chance que foi dada a Salomão. Tudo que você pedir em meu nome ao Pai, eu vou fazer para você, para que o nome do meu Pai seja glorificado na minha vida. Queridos irmãos, é bem verdade que você pode estar aqui nesta noite com o coração cheio de angústia, por causa dos problemas que estão em sua vida. Talvez você está endividado, talvez você está enlaçado com tantos problemas que você pensa até mesmo em acabar com a própria vida. Talvez o seu negócio está indo de mal a pior. Quem sabe o seu comércio, a sua empresa já está indo à falência. E as suas dívidas estão tão grandes que você não sabe mais a quem recorrer. Porque as pessoas a quem você buscou, eles não puderam fazer nada para você. Mas eu quero te apresentar alguém que está aqui nesta noite, que pode fazer de você uma verdadeira bênção na mão dele. É o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus eterno. A única coisa, irmãos, que se passa no homem, que muitas vezes impede ele de receber a bênção de Deus, chama-se o orgulho próprio. Porque a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele ao seu tempo te exaltará. Hoje em dia muitas pessoas dizem, eu vou ficar aqui, se Deus quiser me dar, bem, se não quiser, amém. Não é assim não, irmão. Você está na qualidade do que precisa. Você está na qualidade daquele que necessita. E aquele que precisa vai atrás, o que necessita corre atrás. E Deus está na qualidade daquele que tem para nos dar. Aleluia! Muitas vezes acontece na vida do homem quando se aproxima de Deus. Ele não crê na existência de Deus e nem procura descobrir como se faz para acreditar. E a Bíblia diz que é necessário, Hebreus 11, versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. O ateu incrédulo é impossível ele receber uma bênção de Deus pelo simples fato de não acreditar no Senhor. E a Bíblia relata lá em Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E eles estão cegos espiritualmente ao ponto de não enxergar a grandeza do próprio Deus que o criou conforme a sua imagem e semelhança. Agora eu pergunto para vocês, existe alguma coisa difícil para Deus? Lógico que não. Quando Lázaro estava na sepultura já fedendo, cheirando mal, cheio de varijeiras no seu corpo, Jesus Cristo gritou lá fora, Lázaro, saia para fora. Uma palavra bastou e Lázaro levantou da morte e saiu caminhando, diz a Bíblia. Glória a Deus. Ó irmãos, esta promessa de Deus ela é para você que está aqui presente, para você que me ouve. Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, tudo. Ele disse, tudo que você pedir. Sabe por que nós não recebemos muitas vezes? Porque nós pedimos mal, diz a Bíblia. Pede, não recebe porque pede mal, diz a palavra de Deus. Não sabe pedir. Não sabe nem chegar a Deus para poder pedir alguma coisa. Chega e diz, eu vou fazer essa campanha. Se Deus me der, bem. Se não me der, eu vou embora, não volto mais aqui. Seu duro de coração. Desse jeito Deus não te dá nada, porque Ele conhece o seu presente, conhece o seu passado e conhece o seu futuro. Ele conhece você, diz a Bíblia. Porque
que Deus muitas vezes não concede uma bênção para o ser humano? Porque Deus já enxerga que ele recebe a bênção e vai gastar nas suas paixões, nas suas concupiscências carnais. Aí Deus diz, não, deixa ele aí um pouquinho. Deixa eu quebrar um pouquinho esse coração de pedra aí no corpo dele. Eu vou amolecer ele com a minha palavra. Eu vou bater nele hoje, eu bato amanhã. E quando o coração, a terra estiver preparada, aí eu vou plantar a minha semente e vou dar em abundância de fruto para ele saborear a minha glória. Aleluia! Ó, irmãos, aprendam uma coisa. Nós estamos falando de alguém que conhece até os mais profundos dos nossos pensamentos. Nós estamos falando do Senhor Jesus, que é o dono do Espírito que habita em nossa vida. Nós estamos falando daquele cuja palavra penetra até na divisão da alma e do Espírito do homem. É dele que nós estamos falando. E foi ele que me garantiu aqui, que garantiu a você, o que me ouve, esta palavra dizendo, tudo que você pedir, em meu nome ao Pai, eu vou fazer. Se você me pedir qualquer coisa, disse ele, eu vou fazer. E por que Jesus não me deu ainda? Porque ele conhece o seu interior. Ele sabe o que passa dentro de você. Eu conheço a sua aparência, eu julgo você pela sua aparência. Mas existe alguém que além da aparência conhece o que está dentro do seu coração, conhece o que se passa no seu espírito. E ele abençoa cada um segundo o conhecimento que ele nos dá. Ó, irmãos, você quer receber a bênção de Deus nessa noite? A condição é simples. O que pede, crendo, recebe, diz a Bíblia. A palavra crer fala da fé. Sem fé é impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima creia que Deus existe. A fé é você crer. Então aqui a Bíblia te concede esta autoridade de você pedir tudo o que você quiser. E agora, você está diante daquela palavra de São Lucas 18:42 que diz, que quer que eu te faça? Que quer que eu te faça? Disse ele. E o que é que você vai responder? Então fica de pé para você responder a ele agora. De pé, todo o povo de Deus. Olha, irmãos, tem pessoas que vêm na igreja, mas eles não prestam atenção naquilo que Deus fala na palavra. A maior vitória sua está na mensagem que você ouve. Porque quando você ouve a palavra, você diz, agora eu sei o que eu vou fazer. Ah, irmão, eu posso pedir? Pode. Tem pessoa que pensa que se pedir uma coisa grande, está pecando. Lógico que você não está, irmão. A Bíblia fala em Jeremias 33, versículo 3, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. É só você clamar e pedir coisas grandes e firmes que Ele falará contigo. Vamos orar a Deus agora. Quem crê que Deus responde às orações, diz aleluia. Olhe bem, preste atenção. Todos vocês que percebem uma obra maligna oprimindo a sua vida, vem aqui diante do altar do Senhor. Nós vamos pedir a Deus aqui, para começar, eu vou pedir a Deus a libertação sua. Porque o meu propósito aqui é para Deus confirmar a sua bênção. E você vem buscar alguma coisa e você vai pedir. Você vai pedir, não precisa falar nada comigo não, hein? Não diga nada para mim, você tem que falar com Deus, é com o Senhor que você tem que falar. É o Senhor que vai resolver o teu caso aqui hoje. Aleluia! Jesus resolve ou não resolve? Quem crê que há poder no sangue dele diz amém? Vamos falar com Deus aqui agora em nome do Senhor Jesus. Todos vocês, irmão, eu estou vendo crentes de Bíblia na mão vindo aqui na frente. Olha, vocês, se você se sente oprimido, fica aí. Nós vamos orar. Se o diabo estiver oprimindo a sua vida, ele vai ter que sair também em nome de Jesus. Vai ou não vai, igreja? Vai ter que sair. Nós vamos pedir ao Senhor aqui agora para queimar macumba, para queimar o diabo, e Deus vai revelar também. Quem crê na revelação do Espírito do Senhor diz aleluia. Vamos clamar a Deus por essa multidão que está diante do altar aqui, ó. Irmãos obreiros, vocês vão me ajudar em oração, hein? Em nome de Jesus, ó, colocando as mãos na cabeça aí para poder o capeta sair mesmo. Vai ter que sair. Vai ter que sair em nome de Jesus. Igreja de Deus, está na hora de Deus mandar poder, hein? E não se esqueça que você tem uma petição a fazer a Deus.
Diga, Senhor, usa teu servo, revela a minha bênção, que eu quero, estou pedindo ao Senhor aqui agora. Você tem que lutar com Deus pela sua fé. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.